Direito desta semana é sobre direito penal. As aulas abordam os crimes sexuais contra a liberdade sexual, estupro de vulnerável, alterações na legislação e muito mais. As aulas são com o professor Alexandre Salim. Olá, senhoras, olá, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim e estarei aqui com cada um de vocês conversando sobre os crimes contra a dignidade sexual, o título 6º da parte especial do nosso Código Penal. Aliás, nós temos que conhecer a sistematização da matéria dentro do Código Penal. Você tem que saber que a parte especial do Código Penal é formada por títulos e por capítulos. Por exemplo, no primeiro título da parte especial nós temos os crimes contra a pessoa e dentro do título, que é o gênero, vários capítulos, que são os grupos, que são as espécies. Então, no primeiro capítulo, crimes contra a pessoa. Nós temos contra a vida, capítulo 1º, lesão corporal, capítulo 2º, e assim por diante. Periclitação, rixa, honra, crimes contra a liberdade. São capítulos no título, crimes contra a pessoa. Pois é assim também com os nossos crimes sexuais. Os crimes contra a dignidade sexual estão num título, o título 6º da parte especial do Código Penal. E dentro deste título há vários capítulos. Por exemplo, no título 6º temos um primeiro capítulo, crimes contra a liberdade sexual, que é onde, por exemplo, está o estupro, tema da nossa primeira aula. Portanto, ao longo das nossas 5 aulas sobre os crimes contra a dignidade sexual, vamos enfrentar os delitos mais importantes. Vamos falar sobre questões circunstanciais, como qualificadoras, como majorantes, como ação penal. E, é claro, vamos falar sobre as novidades introduzidas ao Código Penal em 2018. Em 2018, primeiro em setembro, pela Lei 13.718, e depois em dezembro, pela Lei 13.772, foram introduzidos crimes novos dentro do título 6º, dignidade sexual. Por exemplo, eu pergunto a cada um de vocês, a prática da revenge porn, ela é criminalizada no Brasil? Como é que é, professor? Revenge porn? Sim, revenge porn. Professor, por que o senhor está falando em inglês revenge porn? Porque, meus amigos e minhas amigas, é assim que é conhecida na literatura mundial a prática da pornografia de revanche, que vem conhecida, inclusive no Brasil, como revenge porn. Nós falaremos sobre ela quando chegarmos lá no artigo 218-C, que foi incluído ao Código Penal em setembro de 2018 pela Lei 13.718. Então, sim, hoje nós temos um crime do artigo 218 com a majorante, o aumento de pena do parágrafo 1º. Bom, nesta nossa primeira aula sobre os crimes sexuais, nós vamos falar sobre o estupro. Artigo 213 do Código Penal. E se você verificar o seu Código Penal, você verá que o artigo 213, ele tem redação dada em 2009 pela Lei 12.015, uma lei de agosto de 2009 que traz a primeira virada nos crimes sexuais. Uma em 2009 e outra, como eu disse, em 2018. O estupro 213, ele tem a sua atual redação dada pela Lei 12.015 de 2009. Aliás, mesma lei que altera a nomenclatura do título 6º, antes conhecido como crime contra os costumes. E hoje conhecido, chamado de crimes contra a dignidade sexual. Então, aquilo que nós chamávamos delitos contra os costumes, hoje chamamos crimes contra a dignidade sexual. Muito bem. Dentro do título 6º da parte especial, temos um primeiro capítulo dos crimes contra a liberdade sexual. Então, dentro da dignidade, temos a liberdade. O estupro, artigo 213 do Código Penal, é um dos crimes contra a liberdade sexual.
Ao lado da violação sexual mediante fraude, que é o 215. Ao lado hoje da importunação sexual, o crime que foi incluído em 2018, no artigo 215-A. Ao lado do assédio sexual, artigo 216-A, todos do Código Penal. Pois bem, o nosso foco nesta primeira aula é o estupro, artigo 213. Com a redação, repito, que lhe foi dada pela Lei 12.015, lá de agosto de 2009. Um primeiro tópico que nós temos que enfrentar diz respeito ao chamado princípio da continuidade normativo-típica. Até agosto de 2009, nós tínhamos tanto o estupro no 213, quanto o atentado violento ao pudor no 214. O estupro 213 vinha definido como constranger mulher, mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Conjunção carnal, e nós já falaremos sobre ela, significa introdução do pênis na vagina. Qualquer outra forma de violência sexual que não fosse a conjunção carnal, introdução do pênis na vagina, cairia no 214, no chamado atentado violento ao pudor. E mais, como o 213, na sua redação original, antes da Lei 12.015, falava em constranger mulher, se a vítima da violência sexual fosse um homem, caía também no 214. Então veja, pela sistemática original do Código Penal, portanto, antes da Lei 12.015 de 2009, nós tínhamos o estupro 213 para a vítima mulher que sofresse uma conjunção carnal violenta. Se a vítima fosse um homem ou fosse uma mulher, mas a violência sexual fosse diversa da conjunção carnal, por exemplo, uma cópula anal violenta, caía no 214, no atentado violento ao pudor. E aí vem a pergunta que não quer calar. A pergunta é: houve abolício criminis do atentado violento ao pudor? Lembrando que a abolício criminis é uma descriminalização, como o próprio nome diz, a abolição do crime. Está prevista no Código Penal, no artigo 107, inciso 3º, como uma causa extintiva da punibilidade. Houve abolício criminis do atentado violento ao pudor? Muito cuidado. Porque uma leitura apressada pode chegar à conclusão de que sim, mas na verdade a resposta é não. Por quê? Se você analisar o artigo 214 no seu Código Penal, você verá, revogado pela Lei 12.015 de 2009. Portanto, repito, uma leitura apressada poderia levar à seguinte conclusão: como o 214 foi revogado, não há mais crime de atentado violento ao pudor. Ledo engano, senhoras e senhores. Por quê? Para que nós possamos falar em abolício criminis, nós precisamos tanto de uma revogação formal, quanto de uma revogação material ou substancial. Revogação formal existe quando uma lei nova entra em vigor e revoga formalmente a anterior. Ponto. Isto é revogação formal. Uma lei nova entra em vigor e formalmente revoga a anterior. É o que aconteceu com 214. Não há nenhuma dúvida de que o então crime de atentado violento ao pudor sofre uma revogação formal. Agora, houve também uma revogação material ou substancial? O que é revogação material ou substancial? Ela diz respeito a uma descontinuidade normativo-típica. Como é que é, professor? Descontinuidade normativo-típica. Ou seja, aquele comportamento que até então era previsto como criminoso, ele sai do ordenamento jurídico penal. Ele não é mais previsto como crime, nem naquele artigo revogado e nem em qualquer outro dispositivo, seja em outro lugar e com outro nome.
Isto é a descontinuidade normativo típica. Isto é a revogação substancial ou material. E é claro que não houve revogação substancial ou material do então crime de atentado violento ao pudor. Não houve. Por quê? Porque tudo que estava dentro do 214 como atentado violento ao pudor, senhoras e senhores, está hoje dentro do 213 como estupro. O 213, redação original, era constranger mulher e hoje é constranger alguém, homem ou mulher. O 213, redação original, era constranger mulher, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, introdução do pênis na vagina. Hoje, é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso. Qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então veja, o estupro, que era um crime próprio, e eu vou além, era bipróprio, porque era um crime praticado por homem contra a mulher, hoje, com a atual redação que lhe foi conferida pela Lei 12.015, é um crime bicomum, porque o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo também. Então veja, por que não houve abolício criminis? Por que não houve a descriminalização do 214, do atentado violento ao pudor? Por força do princípio da continuidade normativo típica. O princípio da continuidade normativo típica faz com que aquele comportamento que estava no 214 como atentado violento ao pudor, hoje esteja no 213 como estupro. Repito, o que nós chamávamos no 214 de atentado violento ao pudor, hoje nós chamamos no 213 como estupro. Portanto, muita atenção. Se nos perguntarem, houve abolício criminis do atentado violento ao pudor do 214 Código Penal? Resposta, não. Fundamento, princípio da continuidade normativo típica. Por força deste princípio, não se fala em abolício criminis do atentado violento ao pudor do 214. Ou seja, tudo o que estava no 214 como atentado violento ao pudor, hoje está no 213 como estupro. Joia? Bom, vamos ao nosso primeiro quiz. Ponha na tela aí, por favor, o nosso primeiro quiz. Vamos lá. O crime de atentado violento ao pudor. Letra A. Sofreu abolício criminis. Letra B. É hoje previsto como crime de estupro. Letra C. Foi descriminalizado. Letra D. Sofreu uma descontinuidade normativo típica. Se você marcou letra B de Brasil, parabéns, você acertou. O nosso gabarito é letra B. A letra A, a letra C e a letra D, respectivamente, abolício criminis, descriminalização e descontinuidade normativo típica, estão erradas. Por quê? Porque o atentado violento ao pudor ainda é crime no Brasil. Senhoras e senhores, seria um absurdo nós falarmos que o atentado violento ao pudor não fosse mais crime. Imaginem comigo, um sujeito que acaba abusando sexualmente de meninos teria que ser solto por força de uma abolício criminis, por força de uma descriminalização, por exemplo, se estivesse condenado e cumprindo pena. Então é certo que não houve abolício criminis. É certo que não houve descriminalização. É certo que não sofreu uma descontinuidade normativo típica.
o atentado violento ao pudor ainda é crime no Brasil. Só que hoje é chamado de estupro no 213. Tá? Bom, o nosso segundo ponto de enfrentamento na nossa aula sobre o estupro diz respeito ao bem jurídico tutelado. O que se protege? O que se tutela aqui no artigo 213 do Código Penal? Basta que você lembre mais uma vez da sistematização da matéria dentro do Código Penal. Como a matéria está sistematizada? Em títulos e em capítulos. O título é o gênero dos crimes contra a dignidade sexual. Os capítulos são as espécies. O primeiro capítulo diz respeito à liberdade sexual. Então veja, se nós pensarmos lato sensu, então em sentido amplo, o bem jurídico tutelado, o que se protege aqui no 213? É a dignidade sexual das pessoas. Agora, em sentido estrito, então estrito sensu, o que se tutela é a liberdade sexual. A liberdade sexual, ou seja, a liberdade e a autodeterminação de escolher o momento e o parceiro. Todos nós temos a liberdade de escolher com quem e quando queremos nos relacionar sexualmente. Esta liberdade é o bem tutelado de forma estrita, estrito sensu aqui no 213. Escolher com quem e escolher o momento da relação sexual. É o que se protege aqui no 213. Bom, falamos do princípio da continuidade normativo-típica, falamos do bem jurídico tutelado, vamos falar agora dos sujeitos, ativo e passivo. O sujeito ativo é o autor do crime de estupro. O sujeito ativo é o autor. Aquilo que era um crime próprio antes de 2009, porque o crime era constranger mulher a, mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal, introdução do pênis na vagina. Se era constranger mulher, a vítima só podia ser mulher. E se era introduzir o pênis na vagina, o autor só podia ser homem. Com a alteração que veio em 2009 pela Lei 12.015, com esta alteração nós temos hoje constranger alguém e não mais constranger mulher. Constranger alguém a, mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso. Portanto, hoje o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher. E o sujeito passivo também qualquer pessoa, homem ou mulher. Portanto, hoje o estupro é um crime bicomum. Sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo também. E atenção! Quando o estupro for praticado na modalidade conjunção carnal, porque lembre, existem duas modalidades de prática de estupro, conjunção carnal ou ato libidinoso. Já vamos conversar sobre elas. Na modalidade conjunção carnal, que é introduzir o pênis na vagina, se o autor for homem, aí a vítima tem que ser mulher. E se a autora for mulher, aí a vítima tem que ser homem, porque é introduzir o pênis na vagina. Isto é conjunção carnal, tá? Só nesta modalidade conjunção carnal. Se o autor for homem, a vítima é mulher. Se a autora for mulher, a vítima tem que ser homem. Portanto, para nós concluirmos este ponto sujeitos, hoje nós temos a possibilidade de homem estuprar mulher, homem estuprar homem, mulher estuprar mulher ou mulher estuprar homem. Sujeito ativo, qualquer pessoa, e sujeito passivo também. Na sequência, nós temos que enfrentar o tipo objetivo. Os elementos objetivos do tipo do crime de estupro. O artigo 213 do Código Penal diz que é crime constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso. Portanto, nós temos que fazer a diferença entre conjunção carnal e ato libidinoso. Conjunção carnal, como eu já te disse, é introduzir o pênis na vagina.
ou, se a autora for mulher, a vagina no pênis. Agora, ato libidinoso. Parece simples, mas não é. É um conceito extremamente complexo. É claro que há atos libidinosos que são óbvios. A cópula anal, o sexo oral, os toques libidinosos no corpo da vítima, na vagina, nas nádegas, nos seios, no pênis, são atos libidinosos, obviamente. Agora, o beijo lascivo é um ato libidinoso? Agora, a pergunta que não quer calar. Há necessidade do toque? Há necessidade do contato físico entre autor e vítima? Eu, nas minhas obras, que tenho em parceria com o professor Marcelo André de Azevedo, colega, autor e promotor de justiça, nós trazemos aqui 2 critérios. Antes disso, deixem eu apresentar os meus livros às senhoras e aos senhores. Olha só, nós temos um primeiro livro, que é o nosso volume 1. O nosso volume 1, Direito Penal, Parte Geral, editora Juspodium. Este primeiro volume traz toda a parte geral, artigos 1º a 120 do Código Penal. Depois, nós temos um volume 2, que é o que nos interessa para a aula de hoje e para as demais, que diz respeito ao primeiro volume de parte especial. Começa lá nos crimes contra a pessoa, lá no homicídio, e vai até os crimes contra a família. E depois um volume 3, o volume 3 começa nos crimes contra a incolumidade pública, lá no incêndio, e vai até o último dos crimes contra a administração pública. Joia? Bom, nos interessa sempre, para as nossas aulas de crimes sexuais, o volume 2, onde estão estupro e seguintes. Bom, o crime de estupro, ele é praticado mediante conjunção carnal ou mediante ato libidinoso. Sabemos que conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina. E ato libidinoso? O critério que nós sugerimos no livro traz um requisito subjetivo agregado a um requisito objetivo. O requisito subjetivo é a satisfação da lascívia. Então, pratica ato libidinoso aquele que comete um comportamento visando a satisfação da sua lascívia. Agora, o requisito subjetivo por si só não basta. Nós precisamos ainda de um requisito objetivo, que é ofender uma moral sexual média. Por exemplo, pensa comigo no sujeito que entra dentro de um ônibus coletivo e, para satisfazer a sua lascívia, ele toca os braços das vítimas. Para satisfazer a lascívia, ele toca o braço das vítimas. Aí eu te pergunto, se nós exigíssemos apenas o requisito subjetivo, ele estaria praticando crime hediondo, seja estupro de vulnerável. Claro que o estupro mediante violência ou grave ameaça, o estupro de vulnerável com ou sem violência ou grave ameaça. Basta um requisito subjetivo? Não. Por quê? Porque tocar o braço de uma pessoa para uma moral sexual média, e eu trago aqui o conceito do homo médios, não configura este ato obsceno que deve caracterizar um crime sexual. Tocar o braço, não. Agora, tocar a vagina, as nádegas, os seios, o pênis, aí sim. Então, para nós configurarmos o ato libidinoso, nós precisamos de um requisito subjetivo, satisfação da lascívia, e de um requisito objetivo, ofender uma moral sexual mediana que paira no seio social. O que a maioria das pessoas entende por algo ofensivo ao pudor, algo obsceno? Uma vez caracterizado o que é ato libidinoso, porque veja, conjunção carnal é simples, introdução do pênis na vagina. Ato libidinoso, bom, é um conceito mais complexo, porque envolve o requisito subjetivo, satisfação da lascívia, e o requisito objetivo, ofender uma moral sexual que paira de forma média, mediana na sociedade, aquilo que a maioria das pessoas entende como sendo obsceno, libidinoso.
atentatório aos bons costumes. Bom, eu volto à pergunta inicial. Há necessidade de toque? Há necessidade de contato físico entre ofensor e ofendido? Esta questão, senhoras e senhores, não é unânime. Mas hoje vem prevalecendo que não. Nós temos, inclusive, decisões do STJ falando em uma contemplação lasciva. Neste caso concreto, um homem maior e capaz, um adulto, leva uma menininha que tem 9 aninhos para dentro de um motel. Dentro do quarto de motel, ele faz com que a menininha tire a roupinha dela e fique nua. Ele em nenhum momento toca a vítima. Sabem o que ele faz? Ele se toca, ele se masturba, olhando a menininha nua. Isto é estupro de vulnerável? É um assunto muito polêmico, mas o STJ disse que sim. Disse que a contemplação lasciva pode configurar o ato libidinoso necessário para caracterizar o crime sexual. A contemplação lasciva pode caracterizar o crime de estupro ou estupro de vulnerável, conforme o caso. Nós teremos uma aula aqui só sobre o estupro de vulnerável. Estamos, por enquanto, falando do estupro 213. E mais, hoje, uma doutrina mais moderna, nós comentamos isto no nosso livro, e uma jurisprudência mais atual também, vão aceitar, inclusive, o crime de estupro virtual. O crime, senhoras e senhores, de estupro de vulnerável virtual. Como assim virtual, professor? Pensem comigo. Eu tenho um sujeito na frente de um computador na casa dele em uma cidade. E eu tenho outro sujeito, a vítima, na frente do seu notebook na sua cidade, em outra localidade. Pense que o autor da sua cidade faz com que a vítima pratique algum comportamento sexualmente falando. Se esta vítima praticar um comportamento sexual contra a sua vontade, isto seria estupro 213. Pense comigo, eu te trago um caso em que eu trabalhei como promotor criminal. Nós temos um rapaz que entra na casa da vítima, uma menina, uma estudante, para furtar. Durante a subtração, este rapaz acha um pendrive, leva com ele. Dentro deste pendrive havia fotos desta moça nua. Este rapaz entra em contato com a moça, faz com que ela, sob uma grave ameaça de divulgar na internet as fotos dela nua, faz com que ela entre numa conversa com ele via Skype. E durante esta conversa via Skype, o rapaz, ele constrange aquela moça mediante esta grave ameaça de divulgar as fotos dela, faz com que a moça, ela fique nua e ela se toque, ela se masturbe. O rapaz da localidade A, mediante grave ameaça, faz com que a moça vítima se toque na localidade B. Isto é estupro virtual. Se nós temos uma vítima vulnerável, seria estupro de vulnerável virtual. Esta é a posição moderna em doutrina e em jurisprudência. Não há necessidade do contato físico entre agressor e ofendido. Isto vale para uma contemplação lasciva, isto vale, inclusive, para a prática virtual destes crimes sexuais. Tá? Bom, ainda dentro da tipicidade objetiva, lembre que o crime de estupro tem que ser praticado mediante violência ou grave ameaça à vítima. Se não houver violência ou grave ameaça, não há estupro. É diferente, senhoras e senhores, do estupro de vulnerável, como nós veremos em outra aula. No estupro de vulnerável, a violência ou grave ameaça não é uma elementar típica, pode ou não estar presente. No estupro de vulnerável, 217A.
Mas não aqui no estupro 213. No estupro 213, são elementares típicas, devem estar presentes ou a violência à pessoa ou a grave ameaça, sob pena de não caracterização do crime de estupro. Cito um exemplo às senhoras e aos senhores. Um caso de grande repercussão no Brasil ocorreu em meados de agosto de 2017, quando um rapaz, dentro de um ônibus coletivo em São Paulo, ele abre as calças, coloca o pênis para fora das calças e começa a se masturbar. E acaba ejaculando no pescoço de uma moça, de uma passageira que estava sentadinha ali no coletivo. Houve uma polêmica muito grande por ocasião do fato sobre a caracterização do fato. Isto é estupro? Ou isto é uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor? Não obstante os vários pontos interessantes dentro desta discussão, toda uma argumentação jurídica interessante, estupro 213 não é. Aliás, como entendeu o juiz plantonista à época. Porque o estupro 213 pressupõe violência ou grave ameaça. E muitos dizem, mas professor, foi uma violência contra aquela moça. Eu não tenho dúvidas disso. Uma moça que recebe um jato de esperma no pescoço, eu não tenho dúvida disso. Há uma grande violência contra aquela vítima. Agora, em direito penal, o tipo incriminador ele tem que ser interpretado restritivamente. O termo violência, que está no 213, pressupõe uma agressão física. Este é o sentido da violência no artigo 213. E no caso do ônibus de São Paulo, não houve agressão física, tampouco grave ameaça. Então, o que aconteceu lá? Ou você entende que houve estupro de vulnerável, porque, salvo engano, a vítima estava dormindo, ou você entende que houve uma contravenção penal do artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, que havia à época, hoje está revogada, a importunação ofensiva ao pudor. Agora, estupro 213, sem violência ou grave ameaça, não há. Vamos ao nosso próximo quiz. Na tela, por favor. O crime de estupro. Letra A. Não pode ser praticado por agente impotente. Letra B. Pressupõe o contato físico entre autor e vítima. Letra C. Pode ser praticado, conforme a jurisprudência mais atual, na forma virtual. Letra D. Pode, excepcionalmente, ser cometido sem violência e ou grave ameaça à pessoa? Bom, se você marcou a letra C, você acertou. Letra C, forma virtual. Por que nós não podemos aceitar como correta a letra A? O agente que é impotente, aquele agente que não consegue ter ereção, ele pode ser autor de estupro? Pode. Por quê? Como eu te disse, o estupro é praticado mediante uma modalidade A ou uma modalidade B. A modalidade A é a conjunção carnal, a modalidade B é o ato libidinoso. Ok, na modalidade A ele não consegue praticar ou consumar o estupro, porque a modalidade A, conjunção carnal, pressupõe a introdução do pênis na vagina. E ele, por ser impotente, não consegue introduzir pênis na vagina. Mas ele pode praticar o estupro na modalidade B, na modalidade ato libidinoso. Porque o ato libidinoso é qualquer outra forma de relação sexual que não a conjunção carnal. Basta, por exemplo, que ele toque de forma libidinosa no corpo da vítima. Pronto, nós já teríamos o ato libidinoso, elemento do estupro, elemento constitutivo do tipo penal do artigo 213. Coloque na tela de novo para mim. Por que a letra B ela está errada? Porque não há necessidade de contato físico entre autor e vítima, como nós vimos. Existe a hipótese da contemplação lasciva e existe também a hipótese da forma virtual do estupro, conforme nós já
conversamos também. A forma virtual, não há toque entre as partes, mas há o crime da mesma forma. Põe na tela para mim. E por que a letra D ela está errada? Pode excepcionalmente ser cometido sem violência e ou grave ameaça à pessoa. A letra D está errada porque não se fala em estupro 213 sem violência ou grave ameaça. O estupro, artigo 213, é um crime que só pode ser praticado se houver violência ou grave ameaça à vítima. Diz assim o artigo 213 do Código Penal: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, primeira forma de praticar o estupro, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, segunda forma de praticar o estupro. Tá? Estas são as elementares do crime de estupro. No que tange ao tipo subjetivo, a tipicidade subjetiva, obviamente, nós temos ali o dolo. O estupro é um crime doloso. Não há forma culposa do estupro, ou seja, um estupro praticado por imprudência, negligência ou imperícia, isto é impensável. Agora, o que se discute aqui é, além do dolo ou do dolo genérico, vontade livre e consciente dirigida a um resultado. Precisamos também do dolo específico? Precisamos também de um elemento subjetivo especial do tipo? Há duas posições sobre a necessidade do dolo específico. Nós, na nossa obra, sugerimos, nos manifestamos apenas pelo dolo genérico. Mesmo porque, se eu entendesse pelo dolo específico e ele não estivesse presente no caso concreto, não haveria estupro. Por exemplo, um caso em que eu trabalhei como promotor criminal. Nós tínhamos, por ocasião daquele fato, uma guerra entre facções de traficantes na comarca onde eu atuava como promotor. Pois o traficante da facção A manda sequestrar a filha do traficante da facção B. Essa menina vem, portanto, fica ali aos mandos e cuidados do traficante A e é violentada por ele na frente de todos os comparsas. O que o traficante A faz é violentar sexualmente a filha do traficante B, não para se satisfazer sexualmente. Ele não buscava ali gozo sexual, ele não buscava ali orgasmo, prazer, não. O que ele buscava ali era se vingar do traficante B, era humilhar aquela moça. Portanto, ele não praticou aquela violência sexual para satisfazer a sua lascívia. Se eu entendesse pela necessidade do dolo específico neste caso, estupro não haveria. E nós teríamos que desclassificar o comportamento para constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal, que tem uma pena pequenininha e que manda os autos para o juizado especial criminal, o que não seria justo naquele caso concreto. Tá? Falamos sobre o princípio da continuidade normativo-típica, falamos sobre o sujeito ativo e o sujeito passivo, falamos sobre os elementos objetivos do crime de estupro e falamos sobre a tipicidade subjetiva. É um crime doloso. Vamos conversar agora sobre as qualificadoras. Se você observar o seu código aí no 213, nós temos dois parágrafos. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º. São qualificadoras do crime de estupro. As qualificadoras, elas trazem um novo mínimo e um novo máximo. Então, aquela pena que originalmente é de 6 a 10 anos, ela ganha um novo mínimo e um novo máximo para cima. São hipóteses que qualificam, são circunstâncias mais reprováveis que aumentam a pena, trazem um novo mínimo e um novo máximo. Nós temos uma primeira qualificadora, quando a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos. E aqui nós temos uma polêmica que diz respeito àquela vítima que está completando hoje 14 anos e é estuprada.
Se ela está completando hoje 14 anos, ela já é maior de 14 anos? Ou seja, se o estupro ocorre no dia do aniversário dela, ela já é maior de 14? Há quem diga que não. Alguns autores, a meu ver de forma incorreta, vão sustentar que maior de 14 significa 14 mais um dia, com o que eu não posso concordar. Como se no dia do aniversário de 14 anos, com 14 anos e um segundo, já não se fosse maior de 14. Senão, nós chegaríamos a uma situação absurda de dizer que aquela menina que foi estuprada no dia do aniversário de 14 dela, ela sofre estupro simples, caput. Ao passo que outra vítima com 15, 16 ou 17 anos seria vítima de estupro qualificado. Eu estaria protegendo mais aquela vítima que tem 17 anos e menos a que tem 14 no dia do aniversário, o que não se pode aceitar. Outra qualificadora diz respeito à lesão corporal de natureza grave. E uma terceira, a morte da vítima. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se da conduta resulta morte, nós temos estupro qualificado. E conforme prevalece aqui, essas figuras são pré-ter-dolosas. Como é que é, professor? Crime pré-ter-doloso? Isso aí. O que é crime pré-ter-doloso mesmo? Aliás, pré-ter-doloso ou pré-ter-intencional. Crime pré-ter-doloso é aquele em que há dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Dolo no antes e culpa no depois. Dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Dolo no antes e culpa no depois. Portanto, conforme prevalece, essas formas qualificadas, resta na vítima lesão grave, resta na vítima morte, são figuras pré-ter-dolosas. Existe, senhoras e senhores, dolo no estupro e culpa na lesão grave. Dolo no estupro e culpa na morte. Porque, atenção, uma coisa é, cena 1, o estuprador está violentando a vítima grita. Para ele fazer a vítima cessar de gritar, ele coloca a mão sobre a boca da vítima e sobre o pescoço dela. Quando ele termina de satisfazer a sua própria lascívia, ele vê que a vítima está morta. Então é uma morte que deriva da culpa daquele autor. Dolo no estupro, culpa na morte. Estupro qualificado pela morte. Estupro na forma do parágrafo 2º. Outra coisa seria, ele estupra aquela menina e depois do estupro ele pega a arma e, pum, dá um tiro e a mata para não ser identificado. Aí você teria dolo no estupro e dolo na morte. Bom, aí o homicídio doloso vai a júri. Neste segundo caso, nós teríamos o estupro e o homicídio doloso indo a júri. Professor, vai a júri o estupro qualificado pela morte? Não. Você não pode usar a morte 2 vezes contra o réu. Se você já usou a morte da vítima para dizer é homicídio doloso, você não pode também usar a morte da vítima para dizer é o estupro qualificado pela morte. Você me entende? Justamente porque conforme prevalece aquela morte advém de culpa para ser estupro qualificado. Então, ou a morte é culposa e só tem estupro qualificado pela morte, ou a morte é dolosa. E aí o que você tem são 2 crimes, homicídio doloso e estupro simples, ambos julgados pelo tribunal do júri. Tá? Não confunda a forma qualificada do estupro com a sua forma majorada. Uma coisa é a qualificadora, que traz um novo mínimo e um novo máximo. Outra coisa é a majorante. A majorante também é conhecida como causa de aumento de pena. E aqui não há novo mínimo e novo máximo. Aqui o que há é um aumento fracionário. Aumenta de 1/3, aumenta de metade, às vezes o aumento é variável. Aumenta-se de 1/3 a metade, de 1/3 a 2/3.
Nós temos majorantes no estupro. Majorantes tanto no artigo 226 quanto no artigo 234-A do nosso Código Penal. Bom, eu vou pegar o meu livro de novo e nós vamos ler as majorantes do artigo 226 em primeiro lugar, porque há novidades que advieram com a Lei 13.718 de setembro de 2018. Então eu pego aqui o meu volume 2. No meu volume 2, eu te leio aqui as majorantes do artigo 226, que diz assim: a pena é aumentada, 1, de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. É o chamado crime coletivo sexual. 2, de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Redação dada pela Lei 13.718. O inciso 3 está revogado e aí vem a novidade do inciso 4. O inciso 4 do artigo 226, ele foi incluído pela Lei 13.718. E ele traz o estupro coletivo e o estupro corretivo. Diz assim, inciso 4. Aumenta-se a pena de 1/3 até 2/3 se o crime é praticado. Letra A, estupro coletivo, mediante concurso de 2 ou mais agentes. Letra B, estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Bom, temos então as novidades do estupro coletivo e do estupro corretivo. Primeira coisa, professor, existe compatibilidade entre a majorante do inciso 1º, que fala concurso de 2 ou mais agentes, e a majorante do inciso 4º, letra A, que fala concurso de 2 ou mais pessoas? Existe sim. É o que nós defendemos na nossa obra. Existe sim. Pelo princípio da especialidade. Porque pelo princípio da especialidade, regra especial afasta a regra geral. Lá em cima, no inciso 1º, você tem o concurso de 2 ou mais agentes. Ao passo que no inciso 4º, letra A, você tem estupro coletivo, concurso de 2 ou mais pessoas. Ou seja, o inciso 4º, letra A, só vale para estupro ou estupro de vulnerável. Ao passo que o inciso 1º vale para qualquer outro crime sexual praticado em concurso de agentes, 2 ou mais, que não seja estupro ou estupro de vulnerável. Ou seja, se for estupro, 213, ou estupro de vulnerável, 217-A, você acaba fazendo incidir o inciso 4º, letra A, se nós tivermos este crime praticado mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Agora, se for outro crime sexual, que não estupro ou estupro de vulnerável, aí você trabalha com o inciso 1º. Outra novidade é a letra B do inciso 4º do artigo 226. A letra B fala no estupro corretivo, para controlar, para corrigir o comportamento social e sexual da vítima. Isto é um absurdo dos absurdos. Eu, como promotor criminal, trabalhei em um caso em que a menina se declara em casa homossexual, apresenta inclusive a namorada. Ela diz que está em um relacionamento homoafetivo. Pois o pai, sem aceitar aquele comportamento da filha, ele depois estupra a filha. Sabem para quê? Para corrigir o comportamento sexual dela. Ele estupra a filha para fazer com que ela, entre aspas, aprenda a gostar de homem. Este é o absurdo, é a hediondez, é a crueldade do crime de estupro majorado na forma do 226, inciso 4º, letra B. Vamos ao terceiro quiz? Ponha na tela, por favor. É majorante do crime de estupro. Letra A. Ser praticado contra maior de 14 e menor de 18 anos. Letra B.
se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Letra C, se da conduta resultar morte. Letra D, o estupro corretivo. Bom, se você marcou D de Dinamarca, ponha na tela, você acertou. Por que que as anteriores estão erradas? Porque o estupro praticado contra maior de 14 e menor de 18 é qualificadora, não é majorante. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, é qualificadora, não é majorante. E se da conduta resulta morte, é qualificadora, não é majorante. Você não pode confundir qualificadora com majorante. A qualificadora, ela traz um novo mínimo e um novo máximo. A majorante não, ela aumenta a pena de forma fracionária, por fração. No caso, por exemplo, do artigo 226, a pena é aumentada de 1/3 até 2/3, tá? Nós temos majorantes também lá no artigo 234-A do nosso Código Penal. Eu vou mostrar às senhoras e aos senhores conforme o meu livro, volume 2. Bom, aqui. No nosso volume 2, nós, além do 226, trabalhamos também com majorantes do artigo 234-A. Bom, os incisos 1º e 2º, eles estão vetados. Então, valem as majorantes dos incisos 3 e 4. Nos crimes definidos ou previstos neste título, a pena é aumentada. Inciso 3º, de metade a 2/3, se do crime resulta gravidez. Redação dada pela Lei 13.718, de 2018. E 4, de 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Então, veja, se do crime de estupro resulta a gravidez, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, diz lá, de que sabe ou deveria saber ser portador. Então, a título de dolo direto ou de dolo eventual. De que sabe, dolo direto. De que deveria saber, dolo eventual. Ainda, se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência, nós temos aumentos de pena dos crimes sexuais. Tá? Outro tópico importante, ainda dentro do estupro, diz respeito à hediondez. Se nós observarmos a lei dos crimes hediondos, a lei 8072 de 90, a lei que traz crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos, aliás, quais são os equiparados? Os equiparados, pessoal, são os 3 T's: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Os 3 T's são equiparados a hediondos para consequências gravosas que estão na lei 8072 de 90, tá? Muito bem. No artigo 1º da Lei 8072 de 90, nós temos os crimes que são hediondos. E o critério é puramente legal. O critério é puramente legislativo. Ou seja, no Brasil, é só o legislador que diz o que é crime hediondo. No Brasil, senhoras e senhores, não é o juiz. Ou um critério misto, lei e juiz. Não. No Brasil, é somente o legislador que diz o que é crime hediondo. Nós temos crimes hediondos contra a pessoa, crimes hediondos contra o patrimônio, contra a saúde pública e, claro, contra a dignidade sexual. Existem 3 crimes hediondos contra a dignidade sexual. Nós temos o estupro 213, o estupro de vulnerável 217-A, e, como nós veremos em outra aula, o 218-B, que é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. O estupro 213 é um crime hediondo em todas as suas formas. O estupro 213 é um crime hediondo tanto na sua forma simples quanto nas formas qualificadas. Então, veja, a vítima não precisa sofrer lesão grave ou até morrer para ser crime hediondo. O estupro simples
também é hediondo, tá? Lei 8072 de 90. E por fim, lembre que a ação penal, ela é sempre pública e incondicionada hoje. Nós falaremos sobre a ação penal no nosso último encontro, quando então eu trago as novidades legislativas, as alterações de 2018. Nós falaremos sobre uma evolução legislativa dentro da ação penal. Mas por hora, eu quero que você lembre, o atual artigo 225 do Código Penal, com a redação atual, com a redação que lhe deu a Lei 13.718, diz que os crimes sexuais, inclusive o estupro 213, são processados sempre por ação penal pública incondicionada. Foi um privilégio ter estado aqui com cada um de vocês. Eu sou o professor Alexandre Salim. Vocês me encontram ali no Instagram, vejam as minhas aulas, os meus vídeos, me encontram ali como @prof. Alexandre Salim, ok? Bons estudos e aquele abraço! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.